De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre gestação. Quem está conosco é o Dr. Edilson Ojeda, que é ginecologista e obstetra. Ele é diretor da maternidade do Hospital Samaritana aqui de São Paulo e também é consultor da Cordicel, um banco de coleta de células-tronco aqui de São Paulo. Dr. Edilson, já falamos um pouco sobre o primeiro trimestre, é importante agora entrarmos já na segunda fase, o segundo trimestre de gestação. O que é importante nós ressaltarmos nesse período? Nesse período, é importante ressaltar que a partir da 12ª semana, 14ª semana mais ou menos, a mulher acaba tendo desaparecimento dos enjoos, ou pelo menos eles vão ficar bem mais discretos, né? E ela vai começar a ter um aumento do apetite, que é normal. Mais do que no primeiro trimestre? Mais do que no primeiro. Que no primeiro trimestre, muitas vezes, ela come com frequência, porque ela sabe que quando ela fica muito tempo em jejum, os enjoos pioram. Então ela começa a comer com frequência. Mas no segundo trimestre, ela já não está sentindo tanto enjoo, praticamente não está sentindo mais enjoos, então ela acaba, às vezes, exagerando um pouquinho. Então a recomendação é que ela mantenha a sua dieta saudável, comer pouco, várias vezes ao dia, se possível, fracionando a sua alimentação, 4 ou até 6 refeições ao dia, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia à noite, porque isso facilitaria ela ter um ganho de peso adequado. Comer pouco, várias vezes ao dia, é muito mais saudável que comer 3 vezes ao dia em grande quantidade. A mulher ganharia muito mais peso se ela fizesse dessa forma. Então, isto é importante ela saber, comer de forma adequada. Então, evitar alguns tipos de alimentos que são calóricos e não traz benefício maior. Fritura, massa, doce, esse tipo de coisa a mulher grávida não necessita. Sem contar que a digestão fica muito lenta também, né? Isso, a digestão ela se modifica, tanto o intestino fica mais preso, como a lentidão para o esvaziamento do estômago, né? Então comer dessa forma é extremamente mais saudável para a mulher grávida, né? Sobre essa questão dos enjoos, doutor, nós fomos às ruas e levantamos com as pessoas algumas crendices, algumas dicas que elas aproveitaram, pelo menos que ouviram falar para combater os enjoos nesse início de gravidez. Vamos acompanhar? Então, eu estou em começo de gestação, ainda não tive nenhuma experiência, assim, que as pessoas ensinam. Me ensinaram a plantar alho enquanto você está gerando filho, para você não ter enjoo, mas eu não acredito nisso. Eu acho que quando a gente lida com o corpo é diferente, simpatia eu não acredito. Eu tive 3 filhos, mas não tive enjoo, foi a fase melhor que eu tive na minha vida, foi na gravidez. Essa do alho eu não conhecia. Eu também não conhecia, já tenho 23 anos de formado e plantar alho não conhecia. Mas eu posso dar um conselho, não vão por essa, que acho que não vai funcionar muito bem, não. Algumas mulheres se dão bem com limão, né? Sim, então se você se dá bem com limão, tudo bem. Se você, apesar que o limão sendo ácido, ele pode piorar um pouquinho a acidez também, gastrite, pode ter um pouquinho de refluxo, dar uma esofagite. Então, comer pouquinho, várias vezes ao dia, não ficar muito tempo em jejum e conversar com o seu médico caso seja necessidade de introduzir algum medicamento. Existem medicamentos seguros que podem ser utilizados se forem necessários. Agora, doutor, tem mulheres que acabam se empolgando, principalmente nesse início de gestação, acabam tendo um ganho de peso muito grande, 3, 4 quilos logo no primeiro trimestre. Isso é preocupante, né? Quando a gente fala do ganho de peso, não que a gente seja muito opressor em relação a isso, mas o ganho de peso adequado, ou seja, na gestação toda, de 9 a 12 quilos, é o ideal. Se eu tiver uma mulher que ganhe de 9 a 12 quilos, no máximo em 30 dias após o parto, ela vai estar apenas com uns 2 quilos a mais. Ela praticamente deixa a maior parte disso na maternidade, né? Deixa lá pelo menos uns 5 quilos lá e os outros 5 quilos ela perde em 20 dias. Agora, se ela ganhar 25 quilos, ela continua perdendo 10 quilos em
20 a 30 dias. E os outros 15, ela fica acumulado para resolver isso depois. Mas existem outros fatores importantes. Ganho de peso exagerado aumenta o risco de diabetes gestacional, aumenta o risco de síndromes hipertensivas na gestação. Então, além do ponto de vista estético, além do ponto de vista de retorno à sua condição pré-gravídica, a mulher com exagero de ganho de peso, ela aumenta os riscos da gestação para si e para o bebê, que é o diabetes e a hipertensão. Qual seria o peso ideal a se ganhar no primeiro trimestre e no segundo trimestre, doutor? Olha, o primeiro trimestre inteiro de 2 quilos a 2,5 kg seria o ideal. Porque, embora a gente fale de 9 a 12 quilos, e as pessoas simplifiquem de uma forma 1 quilo por mês, não é assim. Porque o primeiro trimestre, por causa dos enjoos, tem mulheres que até emagrecem, perdem peso e vão ganhar depois. Então, ao redor de 9 quilos, ganhando em média 1,8 kg, 1,7 kg ao mês, eu diria assim, este é o ideal. Tá. Agora, doutor, existem outras questões básicas, né, que as mulheres se preocupam bastante, como, por exemplo, a questão do tingimento do cabelo. Quando que é possível? E a partir de quando também? Bom, a questão de tingir o cabelo está relacionada com o produto que vai ser, administrado na composição. Então, por exemplo, não se recomenda o uso de amônia. A amônia é um fixador para tintura. Teoricamente, existe um risco potencial da amônia. Então, se pede para não tingir o cabelo, pelo menos no primeiro trimestre, ou se utilizar produtos que não tenham amônia na sua composição para fazer esse tingimento de uma forma mais adequada, mais segura. Apesar de que eu nunca vi nem relato de mulheres que tingiram o cabelo com mesmo produtos com amônia e tiveram alguma repercussão negativa na gestação ou no bebê. Mas como existe teoricamente um risco potencial, a gente pede para não fazer. A rena está liberada? Sim, está liberada. Ela pode usar, não tem amônia, só que a duração dela é menor, ela vai fazer isso com uma frequência maior. Doutor, bebida alcoólica, né? Algumas mulheres acabam ingerindo pelo menos o vinho durante a gravidez, mas o certo seria nem mesmo o vinho ser administrado nesse período. Literatura científica, ela é muito clara a esse respeito. Ela diz assim, não existe dose segura de bebida alcoólica na gravidez. Então, teoricamente, a mulher não deve beber bebida alcoólica durante todo o período da gestação. Fumar nem pensar? Nem pensar. O cigarro, ele é uma droga e, de uma certa forma, a sua ação ela depende da quantidade. Obviamente, a repercussão é muito maior quanto mais a mulher fuma, mas se recomenda não fumar durante toda a gravidez. É muito interessante se você observar o batimento cardíaco do bebê naquela mulher que fuma. Então, no momento em que, se eu tiver com uma mulher grávida, que seja tabagista, e eu tiver todo o monitoramento do batimento cardíaco do bebê, na hora que ela acende o cigarro, o coração do bebê começa a bater mais rápido. Por quê? Porque o cigarro ele dá uma vasoconstrição. Vasoconstrição é a artéria acaba fechando um pouco e diminui a oxigenação para o bebê. Desta forma, para o bebê dar conta do seu corpo, o coração tem que bater mais rápido para levar o sangue oxigenado para todo o seu corpo. Exatamente por causa dessa vasoconstrição. Se toda mulher fumante fizesse o exame naquele momento, eu creio que muitas deixariam de fumar. No caso da gestante passiva, o risco é semelhante? O risco é semelhante, é menos intenso, mas ele existe. Então, para as mulheres grávidas pararem de fumar, quem fuma, e para os maridos grávidos não fumar na presença da sua esposa. Doutor, algumas perguntas básicas que nos chegam aqui também. Pintar as unhas, colocar piercing, são questões permitidas?
Então, quase tudo é permitido, né? Mas assim, pintar a unha não tem problema nenhum, produtos de beleza, a grande maioria não tem problema nenhum, shampoos, condicionadores, isso aqui também não tem problema nenhum. Maquiagem também não tem problema nenhum, respeitando só a questão da mulher ser alérgica ou não a esses produtos. Mas o piercing, por exemplo, se a mulher já utiliza, geralmente assim, a mulher já utiliza quando engravida, né? Dificilmente uma mulher que não usa piercing engravidou sem sentir desejo de colocar o piercing, mas assim, retirá-lo ainda durante a gestação. O do umbigo sempre, porque a distensão abdominal vai rasgar exatamente onde ele está, então é melhor retirá-lo. E os demais locais, porque se ela tiver um parto cirúrgico, uma cesariana, a maioria dos piercings são de metais, existem alguns de acrílico, mas a maioria são de metais. Eles conduzem energia elétrica e se usa muito bisturi elétrico, então pode ter queimadura. Então não deixar para retirá-lo na sala de cirurgia numa urgência, né? No final da gestação é melhor que a mulher já tenha retirado todos eles. Agora, fundamental nessa época, protetor solar e óleo de amêndoas. Exato. A prevenção de estria, falando do óleo de amêndoa, ela é muito importante. São algumas coisas relacionadas. Então, o ganho de peso adequado, uma boa hidratação, vai ajudar bastante na prevenção de estrias. E a mulher também grávida, ela está sujeita à mancha, né? Então usar um protetor solar diariamente é importante. E o óleo de amêndoas, ele é suficiente, doutor, para proteger a mulher de estrias na barriga? Então, hoje existem alguns compostos que têm outras substâncias importantes, mais o óleo de amêndoas, né? E para passar no corpo, na coxa, na mama, menos no mamilo. Mas isso é importante, sim, esse cuidado ela tem que ter. Tá certo. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Edilson Ojeda, que é ginecologista e obstetra, diretor da maternidade do Hospital Samaritana aqui de São Paulo e também é consultor da Cordicel. Você pode consultar maiores informações sobre o nosso convidado neste site que aparece aí no seu monitor, www.cordicel, este Cordicel com 2 Ls.com.br. Daqui a pouco nós voltamos. Até já.